Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar, eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Hoje eu vou abordar a temática com o tema Qual é a tua multidão? Eu vou abordar a história de uma mulher que passou 12 anos enferma. Ela perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, viveu distante da sua família, do contexto social, do ambiente que viveu, mas ela tomou uma decisão e por meio da fé ela recebeu um milagre. E hoje nós vamos abordar essa temática aqui. O texto que nós vamos abordar está em Mateus, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo de número 34. Então é importante você pegar papel, pegar a caneta, ou pegar o teu tablet, o teu computador e fazer as anotações, porque eu tenho certeza que essa palavra vai fortalecer a sua vida, o seu coração, ela vai te colocar de pé, ela vai restaurar a sua vida. Então eu te convido desde já, muito importante para o nosso trabalho, que você deixe o seu comentário, que você nos siga aqui, que você deixe o seu curtir, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que essa palavra vai fazer uma grande obra na sua vida, vai fazer um grande milagre, vai fazer uma grande restauração. O texto que eu vou ler se encontra em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos abordar toda essa temática que nós iremos trabalhar hoje sobre qual é a sua multidão. Marcos 5 diz assim, versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, e veio por detrás, entre a multidão, e tocou na vestimenta, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saía de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizera. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Essa é a temática que nós vamos abordar hoje com o tema qual é a sua multidão? Qual é a tua multidão? E você vai já entender o porquê dessa temática. Nesse texto que eu li, ele aborda e narra a história de uma mulher. Uma mulher que tinha 12 anos, nós vemos aqui, é uma mulher, essa mulher tinha um problema, essa mulher tinha uma enfermidade, essa mulher estava passando por um momento de angústia, de aflição, de dor, ela tinha um sofrimento e esse sofrimento durava 12 anos. Essa mulher tinha um fluxo de sangue e esse fluxo já tinha 12 anos. Ela já tinha gastado todos os seus recursos, todos os seus bens, e tudo aquilo que ela tinha para resolver esse problema, e ela ia de mal a pior, ela não conseguia resolver este problema. Mas quando nós olhamos para a história dessa mulher e nós podemos conhecer de uma forma mais profunda, nós vamos compreender o que ela passou, a dor, o sofrimento, a dificuldade, a luta, a aflição, a angústia, o sofrimento que ela passou, para que a gente possa compreender que através da história de vida dela e superação, isso possa edificar a minha vida e possa também edificar a sua vida. Essa mulher, ela tinha um problema. Qual era o problema, Júnior? Aqui o texto narra dizendo que ela tinha um fluxo de sangue. E quando nós voltamos para Levítico, capítulo 15, quando nós voltamos para o contexto da lei, para o contexto que essa mulher estava vivendo lá em Israel, nós observamos o quê? Que lá em Levítico 15, quando a mulher tinha um fluxo de sangue, especificamente eu vou tratar aqui, quando ela estava menstruada, quando ela estava tendo fluxo de sangue, durante 7 dias ela era impura. Por quê? Era uma forma de preservação. Então tudo que ela tocava, aonde ela sentava, aonde ela deitava, também se tornava impuro. Lá em Levítico 15 fala sobre a lei do fluxo de sangue. Então fala tanto para o homem como para a mulher. Mas vamos pegar especificamente aqui no caso da mulher. Então durante 7 dias, aonde ela tocava era impuro, aonde ela deitava era impuro, aonde ela sentava era impuro. E a pessoa que ela tocava por alguém, se alguém tocasse nela, ficava impura até tarde, aí teria que se lavar. Então,
essa lei era uma forma de preservar, de uma forma de ter cuidado para que a mulher pudesse estar ali separada, em repouso e cuidando nesse momento que ela estava com fluxo de sangue. Só que nesse momento que ela estava impura, era uma preservação, ela também ficava afastada do sistema religioso, não podia ir no templo, não podia participar de nenhum rito e prática religiosa, cultural daquela época. Aonde ela tocava se tornava impura. Então o que acontece? Essa mulher, tente imaginar você, essa mulher nasceu, essa mulher cresceu, essa mulher começou a se desenvolver. Certa vez eu li algum comentário sobre um escritor, se não falha a memória, Flávio José. Ele fala que mais ou menos essa mulher tinha entre 24 e 25 anos. Por quê? O período menstrual de uma mulher, ela começa ali, às vezes no 12, 13, 14, 15 anos, isso depende de alguma mulher, mas direcionada para aquela idade. Se aquela mulher mais ou menos entrou no ciclo menstrual com 12 anos, então ela passou 12 anos assim, então tinha passado ali 12 anos, então ela tinha mais ou menos 24, 25 anos, ela estava muito magra porque ela perdeu muito sangue. Agora vamos entrar nesse contexto cultural da época. Tente imaginar, quando ela começou a ficar com esse fluxo de sangue, quando ela começou a sangrar, o que aconteceu? Ela automaticamente estava naquele processo da lei de impureza, de ficar separado, de ficar no ambiente. Aonde ela tocava se tornava impuro, aonde ela deitava, onde ela sentava. Tente imaginar, para o contexto daquela época, como esta mulher viveu, porque era um fluxo que não parava, era um fluxo que não estancava. Então o que acontece? Aonde ela tocava, onde ela sentava, ela não podia tocar, não podia sentar, não podia andar. Então ela foi afastada das práticas religiosas, foi afastada do culto no templo, ela foi afastada, sabe de quê? De ter um relacionamento com pessoas, até de um relacionamento conjugal. Foi afastada desse contexto que eu possa falar social. Ela estava vivendo sozinha, isolada, desolada. Tente imaginar na sua cabeça ela não poder abraçar alguém, ela não poder tocar alguém, ela ter que sair diante do contexto da sua convivência familiar. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Tente imaginar essa vida, ela pegando todo o recurso dela e procurando médico, pegando todos os bens que ela tinha, ou a família dela tinha, e gastando todo esse recurso, e ela não podia resolver o problema, e aquele sangue não estancava. Tente imaginar na cabeça dela como é que ela estava vivendo, a vida que ela estava enfrentando, a dificuldade que ela estava enfrentando, porque afastado da prática, afastada do templo, afastada da sociedade, vivendo isolada, vivendo sozinho, a gente não pode nem mensurar a dor, o sofrimento, as questões emocionais e psicológicas que essa mulher estava vivendo e que essa mulher estava enfrentando. O texto fala que ela ficou 12 anos sofrendo, 12 anos angustiada, gastou todo o recurso, gastou todo o dinheiro, tudo dela. É um fluxo de sangue, mas nós não podemos aqui especificamente, porque o texto não fala se era um problema ali só de menstruação, se era um problema que ela tinha no útero. Era um sangramento que não se estancava, que não parava. Então o que acontece? Ela passou 12 anos com esse sofrimento e ela tinha todo o recurso que ela pegava, ela gastou, ela investiu, mas ela não conseguiu resolver o problema. Tente imaginar como foi os dias dessa mulher, como foi os finais de ano dessa mulher. Tente imaginar aqui como era viver longe da sociedade, distante da sociedade, não poder tocar em ninguém, não poder tocar em nada. Deitou em um lugar, aquele lugar impuro até a tarde. Tocou em um lugar e uma pessoa era impura até a tarde. Deitou num lugar, também era impuro. Então ela se isolou, se distanciou, viveu sozinha, afastado. E ela perdeu sangue. Nós sabemos que sangue é vida. Tente imaginar o quanto essa mulher estava fraca, o quanto ela estava debilitada, a sua aparência, como estava prejudicada por o tanto de sangue que ela perdeu, e tanto quando ela estava afligida, angustiada, passando toda essa luta e dificuldade. Quantas noites de frio ela passou, quantos olhares de condenação essa mulher enfrentou por esse problema que ela estava vivenciando, quanto desprezo ela passou por esse problema, por essa enfermidade que ela tinha. Mas aqui começa a virada de chave na vida dessa mulher. Por quê? O texto fala que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Quando nós olhamos o problema de saúde ou a enfermidade que ela estava enfrentando, nós vimos que o recurso dela naquela época não resolveu. Que os médicos, a mão humana também não resolveu. Existem momentos na minha vida,
Existem momentos na sua vida que às vezes o nosso recurso não vai resolver o problema. Às vezes os médicos, as pessoas que têm formação e fazem um trabalho extraordinário para cuidar, para ajudar as pessoas, também não vão resolver o seu problema. Às vezes existem questões na nossa vida que nós precisamos de um milagre, que nós precisamos de uma ação de Deus, de uma forma sobrenatural. Existe uma frase que nós falamos muito, que o possível é para o homem e o impossível é para Deus. Aquilo que é possível está na sua mão, mas quando sai do controle da sua mão, quando a ciência não resolve mais, quando os teus recursos não resolvem mais, é nesse momento que Deus entra e faz um grande milagre, e faz um grande sobrenatural na sua vida, e te restaura por completo, porque Deus sempre fala que Deus não nos abandona. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece as nossas lutas, as nossas aflições e toda a dificuldade que nós passamos diariamente. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Tente imaginar, no texto fala que Jesus, ele vinha diante de uma multidão, vinha com uma multidão. Mas por que ele vinha com uma multidão? Porque um certo oficial chamado Jairo, quando Jesus atravessou o mar, chegou na beira da praia e tinha uma grande multidão, ele convida Jesus para ir até a casa dele, porque a filha dele está enferma, e Jesus decide ir com Jairo nessa trajetória de quando Jesus está na beira da praia até a casa de Jairo. É nesse meio dessa história que essa mulher aparece. Ela ouviu falar de Jesus. O que acontece? Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha acalmado a tempestade, Jesus já tinha curado um paralítico, já tinha curado a sogra de Jairo, já tinha curado leprosos. Então o que acontece? Esses comentários durante a multidão, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha curado uma pessoa enferma, que Jesus tinha levantado o paralítico, que Jesus já tinha curado leprosos, que Jesus tinha alimentado uma grande multidão, que Jesus tinha acalmado uma tempestade. Então, dentro do coração dela surgiu uma esperança, e o coração dela foi movido pela fé, porque o momento que ela estava num momento angustiado, ela estava num momento de grande angústia, mas Jesus podia resolver. Ela cria no coração dela que Jesus podia resolver aquele problema, aquela dificuldade, aquela angústia que ela estava passando, porque ela ouviu falar de Jesus. Então o coração dela foi movido quando ela começou a ouvir falar de Jesus. Como eu já apresentei aqui para vocês de forma introdutória, que essa mulher, por causa desse fluxo de sangue, ela tinha que se distanciar, ela tinha que viver isolada, ela era tida como impura. Durante o período que ela tivesse com esse fluxo de sangue, não podia tocar em nada, que em tudo que ela tocava, sentava, deitava, era impuro, distante do templo, distante das práticas religiosas, dos ritos culturais ali daquela época, distante da sociedade, excluída do convívio social. A angústia que ela tinha no coração, talvez você não consiga mensurar a dor e o sofrimento que aquela mulher estava sofrendo, mas ela ouviu falar de Jesus e ela dizia no coração dela: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Ela começou a mover o coração dela de uma fé, dizendo: eu preciso tocar em Jesus, eu preciso tocar em Jesus. Agora tente imaginar ela, fraca, debilitada, durante 12 anos enferma, imagina ficar 12 anos sangrando. Se alguns dias sangrando já incomoda, imagine 12 anos. Então ela decidiu no coração dela: se eu tocar em Jesus, eu serei salvo. Só que preste atenção, entre a mulher e Jesus tinha uma grande multidão. E aqui a pergunta que eu faço para você, que é o tema dessa mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje: qual é a sua multidão? Qual é a tua multidão? Aquela mulher, 12 anos enfermas, gastou todo o recurso dela. Tente imaginar o problema emocional, psicológico que ela estava vivendo, de estar sozinha, desolada, afastada da sociedade, afastada das práticas culturais delas, religiosas, de tudo, vivendo isolada, vivendo já num estado de miséria, mendigando. Tente imaginar a dor, o sofrimento, tudo que ela pôde fazer, estava na mão dela, ela fez e não conseguiu resolver. Mas preste bem atenção, entre ela e Jesus, entre ela e o milagre, entre ela e o cessar do sofrimento, ainda tinha uma multidão. E ela tomou uma decisão de enfrentar e vencer a multidão. E eu te pergunto, qual é a multidão que você precisa enfrentar agora para você receber o seu milagre? Qual é a multidão que você precisa vencer ainda para receber o milagre? Você já ouviu falar de Jesus? Você ouviu falar que Jesus pode resolver o seu problema, pode resolver
de alguma forma, porque ele já curou, ele já ressuscitou, ele já restaurou, já levantou paralítico, já curou leproso, ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas ainda existiu uma multidão entre a mulher e entre Jesus. Ainda existia uma multidão entre o milagre, entre a cura. Ainda existia uma multidão e aquela mulher precisava enfrentar essa multidão e chegar até Jesus e tocar em Jesus. E o tema de hoje é essa: qual é a tua multidão? O que você precisa enfrentar para receber o milagre ainda? Você pode falar: Júnior, eu estou sem força. Júnior, eu estou cansado. Júnior, eu estou muitos anos. Aquela mulher ficou 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Aquela mulher ficou 12 anos. Você sabe o que é 12 anos passando aquela angústia? 12 anos passando aquela aflição de estar distante da sociedade, distante da família, gastar todo o seu recurso, vivendo, mendigando. Você sabe disso? Então, assim, 12 anos. Mas ela decidiu naquele momento. E eu pergunto: qual é a tua multidão? O que você precisa fazer ainda? Qual é a decisão que você precisa tomar para você receber o milagre na sua vida? Para você receber a restauração? Porque entre você e Jesus existe uma grande multidão. E você precisa enfrentar essa multidão. Essa live de hoje, essa convocação, essa mensagem que eu estou compartilhando para você é essa: você precisa enfrentar essa multidão. Mesmo doente, mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mesmo passando aflições, mesmo perdendo tudo que você tem, todo o recurso que você tem, a estrutura que você tem, entre você e Jesus existe uma multidão e você precisa vencer essa multidão. Aquela mulher buscou força e ela dizia: eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar nas suas orlas, eu vou ser curado. Eu vou tocar nas suas orlas, eu vou ser curado. E aquela mulher se encheu de fé, de força, e aquela mulher foi entre a multidão. Preste atenção, aquela mulher não tinha nem força, que ela foi se arrastando, ela foi gatinhando porque ela tocou embaixo, ela tocou nas orlas de Jesus. Primeiro, ela precisava enfrentar a multidão, ela precisava saber naquela multidão quem era Jesus, ela precisava tocar nas orlas de Jesus. Tente imaginar ela gatinhando, andando arrastada. Ela precisava enfrentar a multidão. E enfrentar a multidão para ela o quê? Vocês lembram que eu falei no começo? Que aonde ela tocasse se tornava impuro? Ela precisava enfrentar a multidão porque ela ia tocar em Jesus, nas orlas de Jesus, para ser curada. Mas quantas pessoas ela ia tocar naquele caminho? Então ela precisava enfrentar o preconceito religioso, ela precisava enfrentar a rejeição, ela precisava enfrentar o abandono, ela precisava enfrentar a exclusão social pela enfermidade que ela tinha, porque naquele contexto ela estava afastada da sociedade, ela estava afastada da cultura, ela estava afastada do templo, ela estava afastada de tudo. Por quê? Leia com calma Levítico 15 que você vai ver. Quando a mulher, o homem estava com fluxo de sangue, ela era impuro. Aonde tocava, aonde sentava, onde deitava, se tornava impuro. Então ela tinha que estar afastada do templo, afastada da família, afastada de abraçar as pessoas, afastada da sociedade, tinha que viver isolada. Ela gastou todo o recurso dela e não resolveu nada. Mas ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que enfrentar o preconceito, ela teve que enfrentar o abandono, ela teve que enfrentar a rejeição, ela teve que enfrentar a enfermidade, ela teve que enfrentar a fraqueza dela. Sabe por quê? 12 anos. Sabe o que é 12 anos? Com fluxo de sangue estancando. Quero agradecer a todos que estão aí. A Liz, minha noiva, o Ederson e a Eve Calado, a Clio Stahl, minha grande amiga e madrinha, meus padrinhos, tudo estão aí, gratidão. Então ela teve que enfrentar aquela multidão e tocar nas orlas de Jesus, e ela enfrentou, e ela tocou nas orlas de Jesus, e naquele momento ela foi curada. Preste bem atenção, ela, olha o passo a passo, ela ouviu falar de Jesus, ela moveu o coração de fé dela, ela disse: eu vou tocar, eu vou ser curado, eu vou tocar, vou ser curado. Presta atenção, isso não é pensamento positivo. Existe uma diferença de fé e pensamento positivo. As pessoas se apegam em pensamento positivo. Eu sempre falo, não se apegue em pensamento positivo, se apega em fé. Porque pensamento positivo é você pensar que algo vai dar certo. E fé não. Fé é crer no fato que já aconteceu. Não é torcer que algo vai dar certo. É algo já deu certo, já aconteceu, já realizou, já é um fato. Ela dizia no coração dela: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. Preste bem atenção. Quando você tocar em Jesus, você vai receber o milagre que você tem tanto buscado. Quando você tocar em Jesus, a sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque, Júnior, você está falando que tocar em Jesus vai receber um milagre. Preste bem atenção. Aqui o texto diz assim, que quando aquela mulher tocou, Jesus disse assim:
Jesus parou e falou a seguinte frase. Jesus logo parou e conhecendo que poder saiu dele, virtude saiu dele, ele parou a multidão. Preste bem atenção. Aquela mulher foi capaz de parar Jesus e a multidão. Ele parou na multidão, ele viu que poder saiu dele, ele disse assim, alguém me tocou. Os discípulos falaram assim, mestre, por que o Senhor está falando e perguntando quem te tocou, se desde quando tu veio da praia, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Tenta imaginar Jesus no meio daquela multidão alvoroçada, todo mundo falando, todo mundo gritando, e os discípulos fazendo um círculo ao redor de Jesus, e aquela multidão empurrando Jesus. Sabe aquela multidão indo assim, Jesus no meio da multidão, e todo mundo tocando Jesus, todo mundo tocando Jesus, todo mundo empurrando Jesus, todo mundo querendo puxar em Jesus. Preste bem atenção aqui, ó. Jesus disse assim, alguém me tocou. E Pedro disse, é impossível saber por quê. Todo mundo está te apertando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtude. Esse toque foi diferente. Agora eu quero te falar um negócio. Essa mulher estava com 12 anos. Ela precisava enfrentar a multidão. Mas existia uma multidão, sabe de quê? Uma multidão de curiosos. Aquela multidão que estava com Jesus era uma multidão de curiosos. Ninguém naquela multidão tocou em Jesus. Você sabia que tocou diferente em Jesus? Porque era uma multidão de curiosos. É uma multidão de saber e de ver só o que Jesus faz. Não é aquela pessoa que quer experimentar, que quer ter uma vivência, uma experiência real com Cristo, não. É uma experiência que é curiosa pelo milagre. É uma multidão que está ali só de curiosidade. É uma multidão que está ali só de aparência. É uma multidão que não busca ter um compromisso profundo com Deus e perfeito. Preste bem atenção. Aquela mulher era a única que teve um toque diferente de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela dizia no coração, se eu tocar eu serei curado. Ela tocou diferente Jesus, e Jesus sentiu que virtude e poder saía dela. Então eu aprendo muito forte que quando eu toco o coração de Deus, eu tenho certeza e convicção que eu vou receber um milagre. Não seja só mais um na multidão, não seja um curioso na multidão. Busque um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Aí eu sigo mais profundo agora, sabe por quê? Porque aquela mulher impura, e a impureza dela distanciava ela das pessoas, conforme a lei, você entende? Então aquela impureza distanciava ela da multidão, distanciava ela daquele contexto social, ela não podia tocar em nada. A impureza dela distanciava ela de Deus. Preste bem atenção. A impureza dela distanciava. Mas quando ela decidiu e tocou em Jesus, Jesus é puro, Jesus é santo. E no momento que aquilo que separava ela da sociedade, mas no momento que ela reconheceu e ela tocou em Jesus, a pureza de Jesus curou aquela mulher. Jesus não se tornou impuro porque ela tocou nas orlas da veste de Jesus, não porque ele é puro, porque ele é santo. Aquela mulher estava com fluxo de sangue, mas existia um sangue maior que o sangue daquela mulher. Se de fato aquela mulher era impura pelo sangue dela, existe o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E aquele sangue é um sangue perfeito, é um sangue que curou a gente dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. É um sangue que nos dá nova vida, é um sangue que nos restaura. E se por causa da lei aquela mulher impura, existia alguém que é maior que a lei, que é maior que Moisés, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus curou aquela mulher. Preste bem atenção, a minha falha e a sua falha não pode nos distanciar de Deus. O meu erro e o teu erro não pode se distanciar de Deus. Se você errou, se você falhou, se você tomou uma atitude errada, se você se precipitou com algo, preste bem atenção. Vá diante de Deus e toque em Deus. Reconheça que você precisa, que você necessita. Reconheça que as suas forças não resolvem esse problema, mas que o toque em Deus, esse toque em Deus, pode resolver os seus problemas, as suas lutas. Continuando um pouco mais, preste bem atenção. Quando esta mulher tocou em Jesus, Jesus disse, eu vi que poder e virtude saiu de mim. E o texto fala que a mulher, não podendo se esconder, ela correu diante de Jesus, se prostrou e contou toda a verdade. Preste bem atenção. Jesus poderia ter seguido o caminho. Aquela mulher recebeu o milagre e foi curada. Aquela mulher poderia ter se calado e ido embora, porque agora o texto diz que na hora ela estancou o sangue. Aquela mulher poderia ter ido embora, mas ela se prostrou. Sabe por quê? Sabe por que Jesus parou a multidão? E porque ele perguntou quem tinha tocado nele? Sabe por quê? Porque a obra
que ele tinha começado na vida dela e ainda não tinha terminado. Ele precisava concluir. Você entende? Porque na minha vida e na sua vida existe uma obra que precisa ser completa. Jesus curou ela da enfermidade, do fluxo de sangue, mas ele precisava completar a obra na vida dela. Aqui está o código maior desse texto. Sabe qual que é? Quando ele para, que aquela mulher se prostra, que aquela mulher se humilha e diz: Senhor, eu estava com fluxo de sangue. O texto fala que ela contou a verdade, toda a verdade. Senhor, eu era nova, comecei a sangrar e estou 12 anos sangrando. Perdi minha família, perdi meus recursos, perdi meus sonhos, fui afastado da sociedade por causa da lei. Tudo que eu toco era impuro. Eu tinha perdido tudo, procurei todos os médicos, usei toda a minha riqueza e não consegui resolver nada. Mas eu ouvi falar de ti. E quando eu ouvi falar de ti, eu coloquei no meu coração: se eu tocar nas orlas das tuas vestes, eu serei curado. E eu, sendo impura, toquei nas orlas das suas vestes. E no momento que eu toquei, eu fui curada. Eu fui curada. Eu não estou sangrando mais. Preste bem atenção, aquela mulher era excluída da sociedade. Jesus olhou para aquela mulher e vai completando a obra da vida dela e diz assim: ó, ei, a tua fé chamou. Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai e seja curada, seja livre, curada, livre, restaurada desse teu mal. Preste bem atenção. O texto começa assim: e certa mulher que havia 12 anos de fluxo de sangue. Ela era uma certa mulher. Depois que ela encontrou Jesus, ela não era mais uma certa mulher. Ela foi chamada de filha. Eu quero falar um segredo para vocês. Vocês sabiam que na Bíblia Sagrada, Jesus só chamou uma pessoa de filha? Jesus só usou esse termo de filha? Filha. Essa mulher foi a única mulher na Bíblia Sagrada que Jesus chamou de filha. Você entende isso? Olhou para ela e disse: olha, você era uma certa mulher. Você era uma mulher que estava com fluxo. Você era uma mulher que não era conhecida na sociedade. Você era uma mulher rejeitada pelo templo. Era uma mulher rejeitada pelo rituais religiosos. Você era uma mulher rejeitada pela sociedade. Por tudo, por causa dessa tua enfermidade, desse teu problema. Mas agora que você chegou até mim, que você me tocou, que você foi curada, que a tua fé te salvou, agora que você recebeu salvação, eu estou completando a obra na sua vida. Entenda de uma vez por todas. Agora que você está indo, mulher, levante sua cabeça. Você é minha filha. Eu quero liberar essa palavra de Deus aqui para a sua vida. Você que está passando um problema, uma dificuldade, uma angústia, uma aflição, uma enfermidade, um problema, que a tua vida está destruída, que você perdeu todos os seus recursos, que você tem perdido a sua saúde, que você até perdeu seu casamento, seus sonhos, seus projetos, tudo que você passou na sua vida. Tudo. A palavra de Deus para você hoje é: meu filho, você é meu filho, você é minha filha. E a tua fé, a tua decisão em confiar na minha obra, no meu sacrifício, na minha morte na cruz, eu estou te dando vida, eu estou te curando, eu estou te restaurando, eu estou te dando novos sonhos, eu estou te levantando, e eu estou dizendo para você que você é filho, você não é mais certa mulher. Você que está aqui não é uma certa mulher. Você que está aqui não é um certo homem, não. Você é filho e filha de Deus. Por intermédio do sacrifício de Cristo, Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Aquela mulher, depois de curada, segundo a lei lá em Levítico, ela precisava voltar ao templo. Depois de 7 dias, ela tinha que estar o período de purificação. No 8º dia, ela tinha que ir diante do sacerdote e tinha que apresentar 2 pombinhas. Uma era feita por sacrifício do pecado e outra era feita por holocausto. Mas eu tento imaginar aquela mulher, 7 dias de purificação, ela se apresentando no templo. E o mesmo sacerdote que há 12 anos atrás decretou ela como imunda, olhou para ela e disse: como é que você se curou? Qual foi o médico que te curou? Qual foi o remédio que você usou? Ela disse: não. Ela disse: eu tentei o médico, eu tentei os remédios, mas nada resolveu. Eu toquei num homem chamado Jesus e ele me curou deste mal. E ele me chamou de filha e agora eu vim apresentar esse sacrifício. Tente imaginar essa mulher voltando agora para sua casa. Tente imaginar essa mulher voltando para o seu lar. Essa mulher agora revendo a sua mãe, que ela não via há mais de 12 anos, o seu pai. Essa mulher vendo seus familiares, essa mulher podendo abraçar a sua mãe, podendo abraçar o seu pai, podendo voltar para a sociedade, essa mulher podendo casar de novo, essa mulher podendo construir riqueza de novo. Ei, você é filho, e todo filho e toda filha merece todo o amor do reino. Todo filho e toda filha
merece o de bom e do melhor. Não importa se tua vida foi destruída, não importa se te fizeram mal, não importa se você errou, se você falhou, se você passou dificuldade, angústia, problema, se você foi injustiçado. No momento que você chega até Jesus, que você toca em Jesus e que você reconhece que por intermédio do sacrifício de Deus, você é filho e filha, a tua vida, os teus sonhos e os teus projetos são restaurados. Eu quero que você coloque aqui, diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Aquela mulher saiu como uma certa mulher e agora ela é conhecida como filha. Vai em paz, a tua fé te salvou. Preste bem atenção, aqui nesse texto tem muito código. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Uma mulher que está salva e restaurada. E uma das coisas que ela mais precisava, que talvez você esteja precisando, você que está ouvindo essa aula agora e você que vai ouvir depois, talvez você está precisando de paz. Talvez a dor que você passou, a dificuldade que você passou, o problema que você passou, as aflições que você passou, te tirou a tua paz. Talvez você estava angustiado, não dormia, sofreu, chorou, derramou muitas lágrimas. Deus está falando hoje, você está curado desse mal, você está salvo e você tem paz agora. Coloque a tua cabeça no travesseiro, sabe por quê? Porque você vai ter uma paz, não uma paz do mundo, mas uma paz que vem de Deus, uma paz que vai te trazer tranquilidade, essa paz que vai te trazer esperança, essa paz que vai fazer você dormir sem você precisar tomar remédio, porque essa paz ela provém de Deus, essa paz é o fruto do Espírito Santo. Se você chorou muito, Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Deus vai trazer vida, vai trazer restauração, vai trazer milagre sobre a sua vida. E eu encerro aqui esta aula conduzindo para essa parte final. E eu quero, se você entendeu, coloca aqui: eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Preste bem atenção. Essa mulher do fluxo de sangue foi a única mulher na Bíblia, a única mulher que foi chamada de filha por Jesus. Foi chamada de filha, por quê? Porque o coração dela se moveu por fé. Ela enfrentou a multidão. E aí eu te pergunto agora, qual é a tua multidão? Qual é a multidão que você precisa enfrentar? Aquela mulher ficou 12 anos. Sabe qual era a multidão daquela mulher? Sabe qual era a multidão daquela mulher? A multidão daquela mulher era 12 anos de enfermidade. A multidão daquela mulher era ter sido rejeitada socialmente. A multidão daquela mulher ela não poder ir no templo adorar a Deus. A multidão daquela mulher ela ter gastado tudo, ela perdeu todo o recurso dela para resolver aquele problema e não resolveu. A multidão daquela mulher era o preconceito. A multidão daquela mulher era a rejeição. A multidão daquela mulher era a fraqueza. Sabe o que é perder sangue? Durante 12 anos ela estava fraca, ela estava magra, ela estava com uma aparência abatida. Mas ela disse: eu vou tocar em Jesus, eu vou enfrentar essa multidão. Se você sofreu muito tempo, muita luta, muita angústia, muita aflição, ei, enfrente essa multidão. Qual é essa multidão que você precisa vencer para receber o milagre, mesmo sem força? Mesmo você tendo gastado tudo que você tinha, mesmo você estar gastando todas as suas energias, mesmo você ter passado rejeição, dificuldade, problema, qual é essa multidão que você precisa enfrentar hoje? Enfrenta, sabe por quê? Quando você enfrentar essa multidão, dentro dela, depois que você enfrentar ela, Jesus está te esperando para receber um milagre, para receber uma restauração, para receber uma cura, uma salvação sobre a sua vida, e você ouvir essas palavras que essa mulher ouviu: filha, você é meu filho amado. Eu quero caminhar e encerrar essa live, essa aula hoje só falando isso. Você é filho amado, você é uma filha amada, você é muito especial para Deus. E como filho e como filha, você merece todo o amor do reino. Você merece todo o cuidado do reino. Você merece toda a restauração. Você merece todo o governo. Você merece a riqueza. Você merece também as responsabilidades que o reino traz, porque como filho também nós temos responsabilidade dessa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Eu quero que você bata um print. Antes de eu falar e agradecer aqui, quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Quero agradecer a presença da minha amada noiva Liz, que está aí. Quero agradecer a presença do meu irmão Luciano Pimentel, que passou por aí. A presença dos meus queridos padrinhos aqui. A Clio Stal,
o Ederson calado e a Eve calado. Gratidão sobre a vida de todos vocês. Bate um print aqui, eu quero que vocês batam um print. Eu tenho aquele que você fala, né? Você vai me marcar e você vai dizer assim: eu sou filho amado. Eu sou uma filha amada. Eu te convoco a enfrentar essa multidão, assim como aquela mulher do fluxo de sangue enfrentou. Ela ouviu falar de Jesus, o coração dela foi movido pela fé e ela tocou Jesus, ela enfrentou a multidão e ela foi curada e ela foi restaurada. E quando ela recebeu o milagre, Jesus completou a obra dela, não só curando ela, mas chamando ela de filho. Que o Senhor possa fazer esse grande milagre, essa vida e essa restauração. Eu sou o Júnior Pimentel, você não chegou aqui por acaso, tem o propósito. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de nos seguir, repetindo de novo, nos seguir, deixar o seu curtir, o seu like, ou seu coraçãozinho aqui. Não é importante, nesse canal eu falo muito sobre o propósito de vida e sobre o princípio do reino. Amanhã eu estou de volta por aqui para falar mais um pouco sobre propósito de vida e os princípios do reino. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Não esqueça, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Tchau.